Uma boa noite a todos. Que bom que estamos na Casa Espírita para esses momentos de reflexão, nesse dia tão agradável, e que nós possamos também deixar os nossos corações receptivos ao consolo, ao conforto espiritual que aqui nós encontramos. Lembro-me com saudades do tempo da infância, principalmente das noites de verão, em que a nossa família se reunia na frente da nossa casa. Nós morávamos na época numa cidade pequena e sentávamos na área em frente à casa para conversar, nós crianças para ouvir histórias, e lembro-me de uma música que o meu pai às vezes cantava para nós. Ela dizia assim: a dor da saudade, quem é que não tem? Olhando o passado, quem é que não sente saudade de alguém? Aquela casinha, a luz do luar, alguém que se foi para não mais voltar. E todos nós certamente sentimos saudades de algo, de alguma coisa, de alguma situação, de alguém que se foi, alguém que está longe, alguém que partiu para o mundo espiritual. E como nós sempre fazemos juízo de valor às situações, aos nossos sentimentos, será que sentir a dor da saudade é algo bom ou é algo ruim? Você gostaria de não ter vivido aquela situação inesquecível que hoje te traz saudade? Você gostaria de não ter conhecido, não ter sido amigo, a mãe, o pai ou o filho de alguém de quem hoje você sente saudade? Certamente que não. Tem algumas frases, algumas conhecidas, por exemplo, Olavo Bilac diz que saudade é a presença dos ausentes. Outra frase sobre saudade nos diz que saudade é o preço que se paga por viver momentos inesquecíveis. Marta Medeiros, há um tempo atrás, também escreveu um texto que ela deu por título A Dor que Mais Dói. E ela começa o texto dizendo que trancar o dedo numa porta dói, bater o queixo no chão dói, torcer o tornozelo dói, um soco, um pontapé dói. E ela vai listando várias situações de algum trauma, alguma coisa física, orgânica que dói. Mas o que mais dói, diz ela no texto, é a saudade. Saudade do irmão que mora longe, da cachoeira da infância, do gosto de uma fruta que não se encontra mais, saudade do pai que já partiu, do amigo imaginário, de uma cidade, de alguém especial. E ela vai falando sobre essa questão da saudade. A saudade é uma palavra, um vocábulo que só existe no português e no galego. As outras línguas não têm esse vocábulo para denominar esse sentimento, que é a saudade. E é o 7º termo mais difícil de ser traduzido, porque não existe um termo para expressar esse sentimento. E ele descreve, então, a saudade descreve a mistura desses sentimentos de perda, de falta, de distância, muitas vezes de amor. E o termo saudade vem do latim solitate, que é solidão. Tem a mesma raiz, esses dois termos, a saudade e a solidão. E muitas vezes quem sente saudade, mesmo estando junto a muitas pessoas, sente sozinho, porque aquela pessoa, muitas vezes, para quem sente, é insubstituível, não poderia ter partido, e outros sentimentos que vêm junto com isso. Dizem que esse termo foi cunhado na época dos descobrimentos,
quando os portugueses, se sentindo distantes da sua terra, tendo vindo descobrir o Brasil e outros locais, sentiam então essa falta da sua terra natal, sentiam a ausência dos seus familiares. E várias pesquisas foram feitas e perceberam que os mamíferos superiores, como o cão, o gato, esses animais mais desenvolvidos, e o ser humano sentem saudade. São passíveis desse sentimento. E a gente sabe, um animal de estimação, ele às vezes até deixa saudade quando morre. Vemos o filme Marley e Eu, o livro que virou filme, a saudade do cão mesmo, aquele cão que fazia todas as traquinagens e que depois que partiu deixou saudades. E também outro filme que retrata o sentimento, a emoção do animal, sempre ao seu lado, em que o cão sentia saudade do dono e todos os dias, todas as manhãs, toda aquela tardinha no horário que o dono voltava, ele estava lá na estação de trem esperando o seu dono que havia desencarnado. E pesquisas mostram um efeito, inclusive orgânico e emocional da saudade, que não é uma doença. A saudade não é uma doença, mas ela causa alterações orgânicas com o aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse, que vai causar várias sensações físicas, muitas vezes dores de cabeça, dores no corpo, dores gástricas, náuseas, dificuldades de conciliar o sono, inapetência e outros sintomas emocionais também, como o choro fácil, desequilibrado, a recusa alimentar e outras situações emocionais que demonstram a presença desse sentimento. Mas a saudade não é uma doença, é um transtorno de ajustamento a uma situação que aconteceu, de falta, de perda que possa ter ocorrido. E uma das denominações de saudade é essa melancolia, tristeza causada pela lembrança de algo ou de alguém. É a tristeza que se sente pela ausência ou desaparecimento de pessoas, de coisas. Isso pode se sentir saudade de muitas coisas, tanto da pessoa que desencarnou, quanto do amigo que foi embora, daquele que está longe, de uma situação vivida anteriormente e às vezes que é acionada por alguma situação externa, um perfume, um odor, uma música vai nos trazer a lembrança e o sentimento aí de saudade. Há também pessoas que são saudosistas, que é diferente de saudade, que é aquela pessoa apegada em demasia ao passado e que muitas vezes deixa de viver o presente apegada àquelas lembranças. Eu conheço uma pessoa que sempre, periodicamente nas conversas, enfim, ela se refere ao passado, se lamenta, diz, naquele tempo que era bom, e diz, meus 18 anos. E muitas vezes deixa de viver as situações de agora, que também são importantes. E nós nos identificando como espíritos imortais, que estamos reencarnados na Terra, sabemos que vamos nascer bebezinhos, tendo que aprender várias coisas, e vamos passar por todas as etapas da existência até a terceira, a quarta, a quinta idade, porque nós queremos viver bastante. Nós vamos ter que arcar com as consequências de algumas perdas, mas também de aprendizados, perdas orgânicas de certas capacidades que a gente tinha, mas as conquistas com essas experiências. Então, cada etapa da vida tem lições, tem aprendizados e nós precisamos valorizar. Se nós não queremos passar por isso, é porque nós vamos querer, então, partir para a vida espiritual antes de vivenciar essas situações. E aí o recado que fica é para que a gente possa viver com intensidade cada momento da nossa vida, porque cada momento é único. Mesmo aqueles momentos mais simples,
mais rotineiros, eles têm beleza, eles têm graça, se a gente conseguir ter essa disposição de aprendiz frente à vida. Tem coisa melhor do que hoje a gente olhar para fora e ver os pingos de chuva, o entardecer de ontem, mesmo que tenha feito um calor intenso, a beleza do entardecer, do sol se pondo, ou do sol nascendo, de uma flor que desabrocha. E tantas outras coisas que a vida nos ensina, nos mostra. Então nós precisamos viver bem, com intensidade. E nessa postura de aprendizes, qual que é a situação? A doutrina espírita, nas leis morais, vai nos dizer que uma das necessidades básicas do ser humano, uma das leis morais que nos regem é a lei de sociedade. Nós precisamos uns dos outros. Nós fomos criados individualidades, mas para vivermos juntos. E é nessas trocas, nesse reencontro de almas queridas, que nós aprendemos, que nós nos fortalecemos para os reencontros com aquelas almas não tão queridas, com quem nós temos reajustes e nós temos que aprender a conviver, a desfazer algumas situações de inconvenientes, de situações de dificuldades que ficaram lá do passado. No comentário à questão 938, Kardec vai nos dizer, o comentário, a questão, e Allan Kardec quem escreve: a natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. É uma necessidade do ser humano. E um dos maiores prazeres que lhe seja concedido sobre a terra é reencontrar corações que se afinizem, que simpatizem com o seu. É uma necessidade do ser humano. E quando acontece, então, um afastamento, uma separação, não vamos pensar apenas na separação conjugal de duas pessoas que tinham um relacionamento afetivo e que se separaram, mas essa separação que acontece pelos mais variados motivos, seja ele pelo retorno de um à pátria espiritual, seja por outras necessidades de ter que residir em outro lugar, necessidades de trabalho, dessas almas que simpatizam com a nossa, que às vezes não estão na nossa família de sangue, família corporal, como a gente diz, mas que nós sentimos que é da nossa família espiritual, que é mais irmão meu do que o meu próprio irmão, ou outros sentimentos que vêm, surge a sensação de saudade, essa sensação de angústia, de nostalgia, de falta desse ser que teve que, por várias razões, morar longe ou afastar-se desse convívio que era tão agradável, que era tão prazeroso e que trazia tanto crescimento para todas as partes envolvidas. E aí a gente se pergunta, por quê? Por que que Deus permite isso se uma das maiores necessidades, uma das maiores alegrias que a gente vive é essa de reencontrar corações que simpatizem com a gente, que nos dão força para enfrentar as situações difíceis, as provações. É uma provação, é uma prova, é uma expiação, é a oportunidade de aprendizado, do desapego, é a oportunidade de nós verificarmos que, se aquele sentimento realmente era verdadeiro, e tantas outras lições que vêm com essa situação. Às vezes é uma expiação, porque no passado, no nosso passado espiritual, nós podemos ter algumas situações, algumas experiências em que nós não valorizamos a presença, a amizade, o amor, os bons sentimentos do outro. E agora, numa outra posição, em que já conquistamos valores, para terminar esse processo de quitar com essa dívida que a nossa consciência cobra, talvez nós tenhamos que passar pela experiência de separação de alguém a quem a gente tanto ama. Mas nem tudo, nem todas as dificuldades que nós passamos são expiação. Muitas vezes são provas, algumas delas pedidas, solicitadas por nós, para apressar ou para favorecer
o nosso crescimento espiritual. Então, nós precisamos ter essa compreensão. Mas, além disso, a doutrina espírita nos fala que nada é definitivo. E essa separação, ela é temporária, aparente, porque mesmo que nós estejamos distantes fisicamente, nós podemos nos reencontrar. E já vamos falar como, de que formas isso pode acontecer. Em especial para consolar os nossos corações pela dor da saudade daquele que já retornou à pátria espiritual. Mas antes disso, nós gostaríamos de trazer do Evangelho segundo o Espiritismo um texto, lá do capítulo 5, que é o capítulo o mais extenso do Evangelho. Esse livro, que é um livro que aquele que o lê vai ter a sua vida mudada. Ninguém continua igual depois de ler esse livro. E esse livro, esse ano, completa 150 anos de lançamento, agora em abril. E é um livro que precisa estar na cabeceira da nossa cama, na nossa mesa de trabalho, na nossa bolsa, na nossa pasta, mas em especial no nosso coração. E lá no capítulo 5, que é o capítulo que fala sobre as aflições, a causa das aflições do ser humano, e uma das causas do nosso sofrimento, da nossa aflição, não é a saudade. E os espíritos vêm trazer um texto sobre a melancolia. E a melancolia também é sinônimo de nostalgia, que é aquela saudade daquele evento que já passou, daquela pessoa que nos causa todo esse sentimento de falta, de ausência. E o Espírito começa dizendo, questionando: sabeis por quê? Uma vaga tristeza se apodera às vezes dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? Não descreve isso o sentimento de saudade? A pessoa perde muitas vezes a vontade, fica numa sensação de apatia. E o Espírito nos fala que muitas vezes nós estamos aqui reencarnados, mas com saudade do mundo espiritual. De onde a gente veio, agora a gente não lembra, nós já sabemos porque somos espíritas ou estamos tomando contato com a doutrina espírita, estamos lendo alguma obra e já começamos a entender que nós viemos, não é a primeira vez que a gente está aqui, a gente não é o corpo, nós somos um espírito que veio lá do mundo espiritual, que tem um tempo para ficar aqui, que vai voltar para lá. E às vezes essa vaga tristeza, esse desânimo, essa coisa que a gente não sabe bem o que é, pode ser a saudade lá do mundo espiritual, dos amigos que a gente deixou lá, das situações agradáveis que nós deixamos para vir aqui, nesse mundo ainda complicado, de provas e expiações, com tanta confusão, mas com que nos propicia tantos aprendizados. E o Espírito diz que a gente não deve desanimar, que nós devemos enfrentar com coragem essas provas ou expiações, sentindo muitas vezes a ausência dos entes mais queridos, porque a nossa condição lá, depois que nós retornarmos, vai ser melhor do que aquela que nós deixamos, abandonamos temporariamente para estar aqui. Mas para que isso aconteça, é importante que nós passemos bem por essas situações, essas provas e expiações que nos propiciam a evolução espiritual. Então fica o convite para que a gente leia o texto, leia o livro. Esse texto é no capítulo 5, item 25. E o Espírito vai falar que nós temos uma missão para fazer aqui na Terra. Grande ou pequena, todo mundo tem. Pode ser cuidar de alguém, pode ser alguém complicado que está ao nosso lado e que nós temos um compromisso de ajudar, de encaminhar ou de aprender. Nós viemos aqui para aprender a amar, a perdoar, a desenvolver essas qualidades que todos nós temos. É fácil? Não é. Às vezes a gente acha que é tão paciente,
porque tudo está bem. Mas quando acontece uma dificuldade, a gente vê que não é ainda paciente, é um pouquinho paciente. Já não explode com certas coisas que antes a gente explodia, mas ainda não conquistou a paciência. Então as dificuldades nos fazem adquirir a paciência, aprender a perdoar. Todos nós sabemos perdoar, perdoamos qualquer coisa, qualquer situação? Não, algumas a gente já consegue. Com aqueles com quem a gente tem essas afinidades é mais fácil, muitas vezes, perdoar, quando as situações são pequenas. Quando elas são grandes, a gente às vezes pensa, como que fulano, a quem eu tratava tão bem, quem eu considerava, achava que era meu amigo, faz isso comigo. Então nós estamos aprendendo a perdoar, a trabalhar a humildade, a deixar o orgulho de lado e tantas outras situações que um evento vai nos ensinar. Mas não é fácil. E é assim que nós vamos construindo a escada da nossa evolução espiritual. Mas a dor da saudade de alguém que parte é essa dor, talvez, das dores de saudade, é que mais dói. Porque mesmo que nós tenhamos a ideia da sobrevivência da alma, nós sabemos da continuidade da vida, nós vamos sentir a falta, a ausência física, nós vamos sentir saudade. É natural sentir saudade. Onde tem sentimentos de amor, de amizade, laços de afeto, é natural que esse afastamento cause essa dor. E nós não estamos impedidos de senti-la, nem de chorar por isso. O que devemos evitar é a revolta. A revolta contra Deus, a revolta contra a morte. Nós devemos perdoar. Porque muitas vezes, enfrentando uma situação da desencarnação de alguém muito querido, nós nos revoltamos contra Deus. Muitas vezes deixamos de acreditar nele e muitas vezes não o perdoamos por ter nos permitido passar por essa situação. E ante a morte nós devemos sim fazer esse exercício de perdão a Deus, a doença, a própria morte que aos nossos olhos levou esse alguém que era tão caro para nós. Mas Jesus, quando desencarnou na cruz, antes disso ele já tinha prometido que ele voltaria. E ele reapareceu para nos comprovar a continuidade da vida, para dizer que ninguém morre. Nós abandonamos com a morte o nosso corpo físico e retornamos a esse lugar de onde nós viemos, que é o nosso lugar de origem. Nossa pátria verdadeira não é aqui. E aqueles que partiram, sejam aqueles que partiram tendo vivido pouco tempo na Terra. E muitas vezes nós nos questionamos por quê. Porque a nossa visão ainda é material, achando que a vida verdadeira é aqui. E não é. Aquele não precisava mais estar aqui, nesse lugar que ainda nos causa dor, pesar e sofrimento. Já podia voltar livre do fardo da matéria a essa pátria verdadeira, onde o espírito consegue com mais plenitude se manifestar e atuar no mundo físico. Um dos grandes momentos de consolação, a dor da saudade de alguém que parte, é uma comunicação através de um médium. Chico Xavier, uma das suas grandes tarefas na Terra, foi trazer o consolo, o conforto espiritual a esses pais, a essas mães, a esses familiares de pessoas que haviam retornado ao mundo espiritual. E não só através da mensagem, porque nem todos podiam comunicar-se e nem todos os familiares tinham ainda a condição de receber a mensagem. Mas as suas palavras, o seu abraço, o chorar junto com aquela pessoa que vinha buscar o conforto, trazia conforto, pela grandeza espiritual desse apóstolo do Cristo. E aí nos questionamos, mas e eu?
Gostaria de ter recebido uma mensagem, gostaria de receber uma mensagem e não recebi. Será que Deus é injusto? Não. Essa é uma das formas que temos de tomar contato com aqueles que já desencarnaram. Mas a forma talvez mais intensa e mais comum é nos momentos do sono do corpo físico. Que quando nós dormimos, quem dorme é o corpo. Nós também somos espíritos e nos desprendemos parcialmente do corpo e vamos ter atividades no mundo espiritual. E temos a possibilidade de nos reencontrarmos com esses a quem nós sentimos saudade. E são várias as experiências, os depoimentos, quem sabe, que tantos de nós poderíamos ter desses encontros que são muitas vezes através de um sonho, que não é um sonho, que a pessoa sente como uma vivência real. E que atestam esse encontro. Mas talvez alguns possam dizer, mas eu não sonho. Isso não significa que você não possa ter tido esses encontros. André Luiz, num dos livros da série A Vida no Mundo Espiritual, o livro Entre a Terra e o Céu, vai nos contar, tem uma história principal, mas vai nos contar outras histórias que se encadeiam na proposta da reflexão do livro. É um livro que nos conta da desencarnação de uma criança. E ele vai contar um momento em que várias mães são levadas, nesse momento do sono, ao mundo espiritual, para visitarem os seus filhinhos que desencarnaram em tenra idade. As crianças estão no lar da bênção, que é um lar que acolhe crianças que desencarnam precocemente na Terra, aos nossos olhos, e também é uma escola para mães que faliram nas suas tarefas na Terra e que agora no mundo espiritual acolhem essas crianças e que vão aprendendo a valorizar a maternidade. E uma das situações que André Luiz conta é de Antonina, uma senhora, uma jovem senhora, que tem várias crianças e uma delas desencarna, o Carlos, e que naquele momento ela vai visitar. Então ele descreve o encontro, ela percebe a presença do filho, abraça e fica lá por um tempo. Quando eles retornam, ela volta ao corpo físico, se adapta ao corpo físico e acorda, ainda com a lembrança daquele encontro. E ela pensa, Carlos está vivo, que era o nome do filhinho que havia partido ao mundo espiritual. André Luiz, o benfeitor espiritual que acompanhava e que conduzia a excursão, estava lá. E eles percebem que o mentor vai fazer um procedimento para acalmar aquela mãe. E ele vai dizer que ela vai esquecer quase que completamente a lembrança do sonho. E isso vai explicar por que às vezes a gente não lembra e acha que não sonhou, que nunca encontrou nosso ente querido. Hilário, que é um dos aprendizes que está ali, vai perguntar, mas por quê? Por que ela não pode lembrar? E aí o benfeitor diz, a lembrança viva vai fazer com que a saudade que ela sente seja mortal. E pode favorecer o retorno precoce dela ao mundo espiritual, esquecendo os compromissos que tem com os outros filhos que estão encarnados. Então todos nós temos essas experiências no mundo espiritual. Seja com aqueles entes queridos que nós sentimos muita saudade e que às vezes a lembrança desses encontros poderia ser negativa para nós. Então às vezes a gente fica com uma vaga lembrança ou não lembra, para que não nos atrapalhe na nossa vida de vigília, em que nós temos compromissos, temos outras situações a atender, temos que aprender a lidar
aprender o desapego, que não significa deixar de amar, mas isso não significa que esses encontros não aconteçam com o nosso espírito protetor e com outros espíritos. Então, se nós sentimos a saudade de alguém que partiu, vamos ter a certeza da imortalidade da alma. Vários jovens que se comunicavam com seus pais através da psicografia do Chico diziam: papai, mamãe, eu estou vivo, eu estou bem. Esqueçamos aqueles momentos de dificuldade, de dor, muitos deles tendo retornado ao mundo espiritual em situações que aos nossos olhos são trágicas, um acidente, um assassinato, uma bala perdida, um afogamento e várias outras situações que são relatadas em vários livros, que trazem as explicações, inclusive, do porquê que aquele espírito precisava passar por aquela situação. Mas eles sempre colocavam: transforme a sua saudade em bem, em caridade, faça o bem para alguém, e esse é o nosso local de encontro. Faça o bem que você faria a mim, a alguém. Tem uma carta de uma mãe que teve a oportunidade de receber um filho, um bebê muito lindo, que ela descreve que tinha os olhos azuis como o céu, que ela acompanhou o crescimento, as descobertas, o aprender a andar, o aprender a falar, que a vida dela era como uma primavera. Mas que chegou o outono e certa vez o seu filho, criança ainda, começou a apresentar fortes dores de cabeça. Levou ao médico e foi dado o diagnóstico: câncer. Vieram os tratamentos dolorosos, a internação por muito tempo no hospital, e aquele brilho dos olhos azuis do seu filho foi se apagando, até que chegou o dia que ela teve que entregá-lo a Deus. E ela escreve na carta que naquele momento do enterro, em que o esquife, foi o termo que ela usou, ia ser colocado na gaveta, ela sentiu vontade de entrar junto para não abandonar o filho, mas que uma força invisível não a permitiu se envolver naquela situação de saudade, de desalento. E ela pensou que, além do seu filho, que partia tão cedo, haviam mães no mundo espiritual que haviam partido, tendo que deixar os seus filhos aqui na Terra. E ela, naquele momento tão doloroso, fez uma prece pedindo que essas mães que estavam no mundo espiritual acolhessem o seu filhinho que estava também retornando. E naquele momento doloroso, ela lembrou-se que haviam muitos órfãos dessas mães que haviam partido. E essa lembrança a fez querer continuar vivendo, a fez querer oferecer a sua vida no cuidado dessas crianças que não tinham mais pai, que não tinham mais mãe. E foi assim que ela conseguiu, de certa forma, acalmar a dor da saudade. O tempo passou e chegou o momento da sua desencarnação, do seu retorno ao mundo espiritual. E foi essa coragem e o ter cumprido bem as suas tarefas aqui na Terra que fizeram com que ela tivesse o merecimento de, naquele momento, ser acolhida pelo seu filho, que havia partido bem antes. Então, a dor da saudade, ela dói. Muitas vezes dói muito, mas tenhamos a certeza de que a vida continua, que nós nunca vamos morrer. Tenhamos a certeza do reencontro, depois da morte, da nossa morte, mas antes disso. Os nossos entes queridos, os nossos amores estão ao nosso lado. Nos momentos das dificuldades, são eles que nos amparam, são eles que nos inspiram.
Muitas vezes são eles que nos sugerem: vá até a casa espírita, faça uma prece, ajude alguém. E é isso, essas pequenas ações, que vão nos aproximar mais deles e que vão nos dar o consolo naqueles momentos em que as lágrimas são mais fortes, que nós não conseguimos controlá-las, mas que elas lavem as nossas almas e nos fortaleçam a esperança e a certeza de que nós vamos nos reencontrar e que a vida prossegue. Obrigada pela atenção e que possamos prosseguir com coragem a nossa vida.